Continuando, parte 4, para a gente seguir no nosso estudo aqui, fazendo uma revisão de direito constitucional. É óbvio que eu não consigo dar o semestre inteiro nessas poucas horas aqui, né? Vai passar de, de 1 hora e meia mais ou menos. Eu não consigo revisar tudo de constitucional. Então é óbvio que a gente vai pontuando mesmo, tá? 28. O que são crimes de responsabilidade? Quando eu falo crimes de responsabilidade, são crimes, gente, que possuem uma natureza de infração político-administrativo. Tá? Infração político-administrativa. É diferente lá dos crimes do Código Penal. Aqui tem um julgamento político, tá? Um julgamento político, não é igual lá aos crimes do Código Penal que a gente tem, não. Exemplifique com o rol previsto na Constituição. A gente tem aqui no artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra existência da União, livre exercício do Legislativo, Judiciário, Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, exercício dos direitos políticos individuais e sociais, segurança interna do país, probidade na administração, lei orçamentária, cumprimento das leis e das decisões judiciais. E quem que é o órgão competente para julgamento? Aqui a gente tem que ir lá no artigo 52, inciso 10. Que inciso 10? 52, inciso 1. Cadê? Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. É, O 10 é de outra coisa, tá, gente? O 10 é de outra coisa aí da suspensão de execução de lei, tá? É lá do controle de constitucionalidade. Então, quem é competente para julgar? O Senado Federal, tá? O Senado Federal. Aí vocês devem estar pensando, mas e a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados ela vai autorizar a instauração, mas quem julga efetivamente é o Senado. 29. Quais são as fases para que haja a responsabilização do presidente da República por crime de responsabilidade? Nós vamos dividir aqui, pessoal, em duas fases. Primeiro, vai ter a Câmara dos Deputados. Vocês vão lembrar lá do julgamento da Dilma, que foi num domingo, que o povo ia lá no microfone, né? Pela minha família, não sei o quê, blá blá blá, eu voto sim. Pelo não sei quem lá, eu voto não. Isso aí é a Câmara dos Deputados fazendo o juízo de admissibilidade e tem a necessidade de 2/3 para autorizar o processo. Lembrando, né, gente, que qualquer cidadão pode denunciar o presidente da República, mas aí o presidente da casa tem que decidir colocar para votação, né? E aí ele recebendo a denúncia de impeachment, né, dando início ao procedimento, ele vai eleger uma comissão que vai elaborar um parecer, enfim, tá? Não vou adentrar muito nesse mérito, não. Eu preciso que vocês saibam o 51, inciso primeiro. Então, a primeira fase é o compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Ótimo. Autorizou, conseguiu lá os dois terços, a gente vai para o Senado. E aí, o presidente vai ser julgado no Senado, né, que é o 52.1. Vai ser julgado no Senado. Só, gente, que o Senado também faz uma admissibilidade dentro dele, tá? Aí essa admissibilidade vai ser por maioria mesmo, tudo se inicia ou não. E aí, se ele entender que inicia o processo, o presidente vai ficar suspenso por 180 dias. E por que colocaram um prazo? Para evitar, né, que você instaura, não julga, deixa ele lá, e aí acaba o mandato. Não, 180 dias, tá? 180 dias.
ele só volta se for julgado e absolvido, né? Ou se decorrer esse prazo. Se ele for se ele for condenado, aí a gente vem aqui, quer ver? Vem aqui para a questão 30, né? Com a questão 30, que não vou citar aqui o 52, parágrafo 1. Vamos lá. Com a condenação do presidente da República, a inabilitação por 8 anos é automática? Vamos ler o 52, parágrafo 1. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, lembrando que ele só preside, mas ele não julga, quem julga é o Senado, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Se entendia, gente, se entendia que essa inelegibilidade, né, essa inabilitação por 8 anos, era automática. Só que, no caso da presidente Dilma, ela não ocorreu. Então, se entendeu que a perda do cargo e a inabilitação não são cumulativas, né? Assim, não são automáticas. Se você perde o cargo, não necessariamente você fica inabilitado, tá? Foi isso que se entenderam lá no da Dilma. A gente tem que aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Antigamente se entendia que era automático. Perdeu o cargo por crime de responsabilidade, está inabilitado por 8 anos. No caso da Dilma não foi assim, tanto que ela se candidatou ao Senado aqui em Minas. 31. Presidente, gente, além dos crimes de responsabilidade do 85, pode ter também, né, o envolvimento lá com crimes comuns. E aí os crimes comuns são os crimes lá do Código Penal, né, tudo mais. E eu pedi aqui para destacar a cláusula de responsabilidade penal relativa do parágrafo 4º do artigo 86. Olha só o artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns. A gente já viu que perante o Senado são os crimes de responsabilidade. Se for infração penal comum, é perante o Supremo. Porém, gente, olha o parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Se for pertinente ao exercício das funções, ele pode sim. Uma propina, uma corrupção, um negocinho, pode sim ser responsabilizado. Mas se for uma briga no Cruzeiro e Atlético, né? Tá, ficou indignado lá e tacou uma cerveja na cara do outro, né, pode acontecer. Aí ele não vai poder ser responsabilizado na vigência do mandato. E só para destacar também, gente, tudo que eu mencionei antes tá aqui, tá? Ó, vocês têm que ler. Esse artigo 85, 86. Por exemplo, o presidente vai ficar suspenso? Vai. Se for infração penal comum, ele fica suspenso se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF. Se for crime de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado. Se decorrer o prazo de 180 dias e o julgamento não tiver ocorrido, termina essa suspensão. Ele pode voltar. E enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. E aí, pessoal, vem o aspecto que eu mencionei aí das imunidades. 32. O presidente da República possui imunidade material e formal? Gente, eu não quero que vocês confundam com aquela imunidade material e formal de deputado e senador. Aqui é diferente, tá? Aqui ele não vai ter imunidade material e vai ter imunidade formal, igual a gente viu, em relação a
prisão e em relação ao processo. Aqui, ó, ele fica suspenso, por exemplo, não pode ser preso. Então, tem aqui uma imunidade formal, tá? Tem uma imunidade formal. E eu queria destacar que não tem necessidade de autorização da Câmara dos Deputados para a Procuradoria-Geral da República oferecer denúncia ou para instaurar o inquérito. Não tem isso. Ótimo. Então aqui, gente, vocês têm que dar uma lida no 85 e no 86. Beleza. Vamos iniciar o judiciário. Vamos tentar, nesse bloco aqui, já dar uma adiantada. Quais são os órgãos do judiciário? Órgãos do judiciário, gente, aqui não tem como, tá? Não tem como. A gente tem que explicar com um organograma. Porque olha o artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário: STF, CNJ, STJ, TFT, TRF e juízes, os tribunais do trabalho, né, e juízes, no caso aí, né, os TRTs e os juízes, os TRS e os juízes eleitorais, os tribunais e os juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do DFI territórios. Eu, por exemplo, trabalho aqui, ó, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Isso aqui, gente, não tem jeito, tá? É praxe ensinar com um organograma. Vamos ver se eu consigo abrir aqui o organograma com vocês. Olha só o organograma, tá? Numa versão mais simplificada. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, numa versão mais simplificada, o que a gente tem? O STF lá no topo, abaixo os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Por isso que chama de tribunais superiores. Abaixo deles, né, aqui na Justiça Comum, tribunais de justiça e tribunais regionais federais, e na Justiça Especializada, TRTs e TRS. Lembrando que o Superior Tribunal Militar, abaixo dele, já vai para os conselhos de justiça. E aqui embaixo, né, os juízes. Isso aqui é mais simplificado, tá? Mas a professora Natália Masson traz um organograma um pouco mais completo, que eu particularmente gosto mais, porque ela acrescenta o CNJ e ela coloca aqui o CNJ do lado, porque ele não tem função jurisdicional, né? Não tem função jurisdicional, ele tem função administrativa, e o STF no topo. Ele vai estar do lado do CNJ. E aí a gente tem que distinguir a justiça comum, STJ é o Tribunal Superior, justiça comum estadual, justiça comum federal. Ótimo. E aqui tudo, gente, vai ser a justiça especializada. Vai ser a justiça especializada. A única diferença vai ser que, dependendo do corpo de militares, pode ter um TJM, um Tribunal de Justiça Militar. Pode ter um Tribunal de Justiça Militar, tá? Mas não é todo estado que tem, Minas Gerais tem. Mas aí já dá para vocês terem uma ideia de como que é essa organização do judiciário, né? É importante aí a gente lembrar. Até para responder, né? Na 34 aqui eu coloquei: os estados possuem justiça militar especializada, né? Os estados possuem justiça militar especializada. Isso está lá no 125, parágrafo 3º da Constituição. Eu sei que eu posso dar um Ctrl F aqui para achar, mas esse programinha que eu uso para gravar tem teclas de atalho. Então, se eu apertar aqui um, dois, três, quatro, ele vai tipo para a gravação, tal. Então, por isso que eu fico caçando aqui, ó. Por exemplo, né, se eu aperto 5, aparece meu nome. Se eu aperto 6, aparece minhas redes sociais. E o 1, 2, 3, 4 especificamente, tipo, vou apertar aqui só o 2 para vocês verem, tá? O 2 vai para a vinhetinha, bora lá que vai dar certo, né?
as baranguice aí que a gente tenta fazer. Então, por isso que eu sempre estou buscando aqui sem pesquisar no Ctrl F. Olha só o 125, parágrafo terceiro. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então, porque Forças Armadas vai lá para aquela coluna lá do Superior Tribunal Militar, do STM. Mas quando não é Forças Armadas, vai para o TJ mesmo. Salvo se o Estado tiver um tribunal especializado nisso, que é o Tribunal de Justiça Militar. Minas tem, tá, gente? Minas tem. Ah, você só sabe Minas? São Paulo também tem. São Paulo também tem. Sabe outro, Alas? Não, só sei esses dois, tá? É, 35, Estatuto da Magistratura, deve ser tratado com que espécie normativa? Olha, interdisciplinaridade aqui com o processo legislativo. Aqui, quando a gente vai lá no artigo 93, estou chegando. Olha só, 93, lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Lei complementar. Então, mais um exemplo aqui, ó, que não pode ser lei ordinária. Não vai poder ter medida provisória sobre isso, porque a Constituição está falando que é lei complementar. Então, tem que ser tratado com qual espécie normativa? Lei complementar. De quem que é a iniciativa? Do STF. E só a título de curiosidade, né, pessoal, a gente tem aí, né, a LOMAN, Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979, que ela dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura. Esta que é a lei. Ótimo, né? Fomos bem aqui. A próxima que a gente vai adentrar, né, nos incisos aqui da Constituição, vou deixar para o próximo bloco. Então nós estamos em qual? Na 36. Aí, ó, tá acabando, né? Tá acabando. Até daqui a pouco.